Olá a todos os alunos, estamos aqui mais uma vez com uma aula de matemática e a pedido de uma grande parte dos alunos do sexto ano que teve dificuldade na resolução, né, de radiciação, a raiz quadrada, a raiz cúbica. Eu peguei as questões mais envolventes da página 74 e hoje nós vamos resolver uma a uma, tá bom? Alguns alunos realmente pediram para me fazer essa resolução e outros me mandaram atividade e estavam de forma incorreta ou incoerente, tá bom? Frisando nisso, é melhor a gente repassar o assunto enquanto ainda está em tempo, né? Foi o último assunto que eu trabalhei, foi radiciação. O próximo assunto já vem expressão numérica, envolvendo as 4 operações, potenciação, radiciação, e logo após expressão numérica nós vamos ter o termo desconhecido, que já vai entrar na parte de álgebra, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais complicado. E nada melhor para frisar um assunto do que você praticar, né? Eu acredito que poucos dos alunos do sexto ano teve essa experiência de estar fazendo atividades adversas, ou seja, em algum outro livro ou no próprio livro de matemática, e tentar resolver realmente outras questões que tinham radiciação, ou para resolver radicais, como essa questão, a 117. Então complica um pouco se vocês não colaborarem comigo, tá bom? Porque vocês não estão tendo esse contato, não estão tendo aquele contato professor-aluno diretamente. Ou seja, que a gente tenta proporcionar a melhor forma possível. Só que é óbvio que é diferente uma aula online do que a aula presencial. Você não pode tirar aquela dúvida imediata que você tem. E quando você tem, você às vezes fica com receio, não sei o que acontece. Eu sei que eu estou recebendo pouquíssimas pessoas do sexto ano, tanto do A quanto do B, no meu privado no WhatsApp, com questões, ou com dúvidas, ou com a resolução. São poucas as pessoas, tá bom? Então eu preciso que vocês entrem em contato comigo para me saber, para que eu possa saber a qualidade da aula e a dificuldade do conteúdo, tá bom? Sem mais enrolações, vamos começar aqui a resolver, tá? A questão 117, a 116 era só para você mostrar quem era radical, quem era radicando, quem era raiz. Então eu não coloquei aqui porque ela é uma questão muito fácil. Não que essas também não sejam, mas essas aqui são um pouco mais complicadas do que a primeira. Então, a questão 117 quer simplesmente que você resolva cada radical desses aqui. Então, nós já observamos aqui, raiz de 64. Eu passei uma tabela para vocês de potenciação. Eu já falei para vocês que a potenciação e a radiciação são opostos. Ou seja, para você resolver isso aqui, você pode assimilar com a potência. Inclusive eu passei uma tabela de potência de 1 até 10, até 13, depois 20, 30, 40, já elevado ao quadrado para facilitar. E nessa tabela com certeza tinha a raiz quadrada de 64. Como é que eu faço para descobrir a raiz quadrada? Existem várias formas, eu vou mostrar uma diferente hoje, tá bom? Para ver se você ajuda vocês. E é a seguinte, eu vou pegar o nosso radicando aqui, 64, e vou fazer a fatoração desse número. Professor, mas eu não estudei fatoração ainda. Não, vocês não estudaram fatoração, porque vai lá, acho que acredito que só vai aparecer fatoração no 4º capítulo em diante, tá bom? Mas é essencial para essa aqui. Essa questão 119 é a área. Vocês só vão estudar a área lá para o 10º capítulo. Mas já caiu uma questão. Então, se você quiser resolver com competência essas questões, você tem que ter um pouco de conhecimento de cada assunto, e mesmo que seja um pouco mais avançado, vocês vão pegando agora a base, e quando chegar mais à frente, vocês vão ter uma noção, tá bom? Então, a fatoração, ela consiste em dividir o nosso radicando por números primos, tá bom? Números primos. E o que são números primos? Na questão 121, tem uma tabela, tem uma letra, uma alternativa, que é a letra C, que
está somente com números primos. O 2, o 3, o 7, o 11, o 13, o 17. O que é um número primo? Um número primo é um número que só divide por 1 e ele mesmo. No caso, o 2. O 2 só divide por 2 e por 1. Né? Se dividir por qualquer outro número, ele vai dar decimal. O 3 só divide por 3 e por 1. Então, quando um número é primo, ele só tem no máximo 2 divisores. Ele mesmo e o 1, tá bom? Então, a fatoração ocorre em números primos. O primeiro número primo é o 2, tá bom? Lembrando, vocês vão ter uma aula de fatoração quando for apropriado, quando no tempo do livro, né, que a gente tem que seguir um cronograma, eu tenho que seguir um cronograma. Quem quiser pode fazer pesquisas aí no YouTube, no Google, vocês vão conseguir achar bastante conteúdo. Então, eu vou fatorar esse número sempre a partir do menor número primo. Então, o menor número primo é o 2. Eu começo por 2. 64 para 2 dá 32. E aqui você vai dividindo por 2 até não ser mais possível. 32 ainda divide para 2, porque é um número par. Isso está em regra de divisibilidade que vocês só vão ver acho que no quarto capítulo também, que vai ser regra de divisibilidade. 32 para 2 dá 16. 16 é par, então divide para 2. 16 para 2 dá 8. 8 ainda divide para 2, que vai dar 4. Divide para 2, que vai dar 2 e 2 de novo e 1. Bom? Observe o seguinte, você sempre vai dividir até chegar em 1. E nesse caso aqui, na fatoração, como é uma raiz quadrada, nós vamos pegar em pares, tá bom? 2 em 2. Então, 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Observe que a gente resumiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números 2, que era para multiplicar. Nós resumimos em apenas 3 potências, tá bom? Então, 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 vezes 2. Então, nós resumimos aqui. Depois de resumir, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz quadrada e vou colocar esses números dentro, sempre em forma de produto. 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Pronto. Então, recapitulando, vou primeiro fatorar um número em números primos, por números primos. Primeiro por 2, se não der por 2, aí eu pulo por 3. Se não der por 3, eu pulo por 5. Inclusive está faltando 5 aqui. E assim por diante. Aqui deu todos por 2. Depois que eu terminar, que chegar a 1, a divisão, você vai dividir em pares. Por que eu vou dividir em pares? Porque nós estamos trabalhando com raiz quadrada. Quando o índice não aparece aqui, é porque é ao quadrado, ou seja, é 2. Tá bom? Então, nós vamos dividir em pares. 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Depois que eu fizer essa divisão, essa separação, eu vou colocar essas potências dentro de uma raiz. Para quê? Para que eu possa cancelar. Isso já vai ser técnica do cancelamento, coisa do 7º ano. Né? Coisa do 7º ano. Mas se você achar mais fácil dessa forma, que seja. Pesquise mais a fundo, que aí você vai conseguir trabalhar dessa forma. No último vídeo eu mostrei para vocês por tentativa e erro. Né? Primeiro eu multiplico um número vezes ele mesmo, em vez de se dar o valor. Aqui é direto. Pronto. Peguei as potências, coloquei numa raiz quadrada. Vou cancelar o quadrado com a raiz, o quadrado com a raiz e o quadrado com a raiz. Por que, professor, eu vou cancelar? Porque são opostos. Então, a raiz quadrada e a potência ao quadrado são opostos. Então, já que são opostos, a gente pode cancelar, certo? Então, houve essa cancelação. Quem foi que sobrou? Sobrou 2, 2 e 2. E agora é só fazer. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse trabalho todo para descobrir que a raiz de 64 é 8.
É claro, novamente, eu vou repetir, existem outras formas de resolver, com certeza, mas essa aqui é a mais conhecida, é a forma correta, é a forma que vocês vão aprender mais à frente. A outra é usando a tabela que eu mostrei para vocês. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e aquela tabela toda. Aí naquela tabela você só ia pesquisar e achava um número, tá bom? Então, raiz de 64 é 8, por quê? 8 vezes 8 é a mesma coisa de 64, ou, tá bom ainda, 8 ao quadrado dá 64. A mesma coisa vocês vão fazer com 100. Deixa eu separar aqui. Eu já sei de cara que a raiz quadrada de 100, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Vou colocar o 10 aqui, 10. Mas pelo método tradicional, nós vamos fazer a fatoração desse número, 100. Por 2, que dá 50. Por 2, que dá 25. 25 já não dá por 2, tá bom? Aí eu vou pegar o próximo número primo, 3. 3 de 25 dividido para 3? Não, termina em 5. Qual o próximo número primo? 5. 25 dividido para 5? Divide, legal. 25 para 5 dá 5. 5 só divide por ele mesmo, que é o número primo. 5 para 5, 1. Então, acabou por aqui. E novamente eu vou pegar pares. Um par, que é 2 ao quadrado. Outro par, que é 5 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao quadrado. 5 vezes 5 é a mesma coisa de 5 ao quadrado. Vou pegar essas potências e colocar na raiz. 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Tá bom? Depois daqui eu faço o quê? Cancelamento. Tem um quadrado e tem um raiz quadrada, eu posso cancelar. Cancelo o quadrado com a raiz, o quadrado com a raiz. E sobra 2 e 5. 2 vezes 5, 10. Então, professor, por que a raiz de 100 é 10? Porque 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, pessoal. Ou, se você preferir, 10 vezes 10 também vai dar 100. Tá bom? O raciocínio mais simples, o mais correto é 10 ao quadrado, porque radiciação é o inverso de potenciação. Mas se você quiser pensar dessa forma, tudo bem. Quem sou eu para julgar? Então, existe esse método aqui, bem interessante, tá bom? E a tabelinha. Vou voltar a frisar a tabelinha, porque aquela tabelinha é importante, são os quadrados perfeitos. Você decorando os quadrados perfeitos, você vai ter uma noção. Então, o básico aqui, o resumão da raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo dá raiz. 10 vezes ele mesmo, 10 vezes 10 dá 100. 8 vezes ele mesmo dá 64, que é 8 vezes 8. Observem a raiz cúbica. Raiz cúbica é quando aparece o 3 aqui. Raiz cúbica não vai ser mais 2 vezes, o número vezes ele mesmo 2 vezes. Vai ser 3. Então, eu vou agora fatorar esse número. 8 eu posso fatorar começando pelo menor número primo sempre, que é o 2, que vai dar 4. 2 novo, que vai dar 2. E o 2, que vai dar 1. E agora, pessoal, eu não vou mais dividir em 2 pares, porque eu dividia em 2 pares para a raiz quadrada. Agora nós temos uma raiz cúbica. Raiz cúbica eu divido em quantos pares? Aliás, quantos pares? Trios, eu vou dividir em trios, tá bom? Não divido mais em pares, eu divido em trios. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa de 2 ao cubo, tá bom? Fiz a fatoração, separei aqui bonitinho, achei a potência 2 ao cubo. Vou fazer o mesmo processo, só que com raiz cúbica. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Vou cancelar a potência com a raiz. E vai sobrar quem? O 2. Então, nossa raiz cúbica, ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Olha, professor, 2 mais 2, né?
4? Não. 2 ao quadrado é 4. Agora nós estamos trabalhando com cubo. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, recapitulando, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo dá 8, tá bom? Dá o nosso 8 aqui. Mesma coisa com 125. Eu vou fazer essa questão toda com fatoração. Que é para vocês terem a noção de como funciona. Tá bom? 125 vou fatorar. Termina em 5, então só pode ser simplificado por 5. Divisível por 5. 125 para 5 dá 25. 25 só divide para 5, que dá 5. 5 para 5, 1. Acaba aqui. Vou separar o trio. 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa de 5 ao cubo. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Né? Peguei a potência e coloquei dentro da raiz cúbica. Simplifiquei a potência com a raiz. Eu vou ter somente o 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Ou melhor, a forma correta, porque 5 ao cubo dá 125. Para não se estender muito, vocês fazem o mesmo processo com 1000. Tá bom? Vamos fatorar aqui por 1 a 1 até chegar ao resultado. Eu já vou aqui direto. Qual é a raiz cúbica de 1000? A raiz cúbica de 1000 vai ser um número que vezes ele mesmo 3 vezes de 1000. Então, de cara eu vou saber que é o 10. Por quê? 10 vezes 10, deixa eu colocar aqui. 10 ao cubo vai ser 1000. Ou, se você preferir, não importa, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar nosso 1000. Lembra que na potência de base 10, deixa eu apagar aqui. Na potência de base 10 você repete o 1 e acrescenta os zeros de acordo com a potência. Então, se a potência é 3, então eu vou acrescentar 3 zeros. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê, professor? Porque 10 ao cubo dá 1000. Ou 10 vezes 10 vezes 10, o 10 vezes ele mesmo 3 vezes, porque é cubo, dá 1000. Ok? Próxima questão. Raiz quadrada de 81. Né? Vamos avançar agora um pouquinho. Raiz quadrada de 81 é o quê? 9. Por quê 9? Deixa eu colocar um 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Ou, melhor, 9 ao quadrado vai dar 81. Deixa eu colocar aqui para vocês por escrito, que vocês gostam dessa forma. Eu vou fazer dessa forma para ver se vocês pegam. 9 vezes 9 dá 81. Ou 9 ao quadrado também vai dar 81. Certo? Próximo. Raiz quadrada de 25. Esse aqui eu não vou nem fazer. Raiz quadrada de 25 só pode ser 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado dá 25. Ou seja, 5 vezes 5, 25. Então, raiz quadrada de 25 é o nosso 5. Raiz quadrada de 2500, pessoal. Na última aula eu disse a vocês, ó, quando vier uma raiz com 4 dígitos, tenta tirar de 2 em 2. Se der certo, que bom. Se você conseguir tirar a raiz do primeiro e do segundo, perfeito. Se não conseguir, você vai para o tentativa e erro. Vamos ver. 25. Eu consigo tirar a raiz de 25? Consigo. A gente acabou de fazer isso. Então, a raiz de 25 é 5. Vou colocar de azul. Porque 5 vezes 5, 25. Eu consigo tirar a raiz de 0? Consigo também. Quanto que é 0 com a raiz quadrada de 0? Só pode ser o 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Então, raiz quadrada de 2500 é 50. 50, fácil? Fica uma beleza. Deixa eu apagar aqui. Raiz quadrada agora de 169. Essa aqui é muito fácil. Essa aqui é mais fácil do que
que era doce de criança. Lá na tabelinha, vocês viram que 10 ao quadrado, não tá aqui, 10 ao quadrado dá 100, ou seja, já está próximo. 11 ao quadrado dá 121, que é 11 ao quadrado? 11 vezes 11. 12 ao quadrado já dá 144, está muito próximo aqui já. 13 ao quadrado dá quanto? 13 ao quadrado, 13 ao quadrado, ou 13 vezes 13, que é a mesma coisa, é igual, dá exatamente 169. Então, nossa raiz quadrada aqui é 13. Certo. Letra E, 1024. Ó, um número maior. Aí, é menor que 2.500, mas ó, tem 4 algarismos. Se eu for tentar fazer isso aqui, ó, tirar de 2 em 2, eu não vou conseguir. Por quê? 10 não tem raiz quadrada, 24 muito menos. Então, tem um método bem legal que é o seguinte, ó, você pega aqui, ó, raiz de 1024, raiz de 1024, eu sei que vai ser 2 dígitos, 2 algarismos, aí você vai pensar na tabelinha, qual é o número que ao quadrado termina, de 1 a 9, tá bom? Termina em 4, primeiro vamos trabalhar com 4, um número que de 1 a 9 ao quadrado termina em 4, eu sei que 2 ao quadrado dá 4. E 8 ao quadrado dá 64. Então, os dois terminam em 4. Então, aqui nós temos, ó, ou vai ser 2, ou vai ser 8. Essa técnica é bem interessante, funciona com qualquer um. Então, eu vou pensar primeiro, eu sempre vou cortar o penúltimo algarismo, tá bom? O penúltimo não serve de nada. Vou trabalhar só com o último primeiro. Então, vou pensar de 1 a 9, aliás, 0 a 9. Qual é o número que ao quadrado termina em 4? Nós temos o 2 ao quadrado, que termina em 4, e o 8 ao quadrado. Então, ou é 8 ou é 2. Está aqui, ó. Ou é 2 ou é 8. Um dos dois. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o número que chega mais próximo de 10, só que por baixo, ou seja, que seja igual ou menor ao quadrado. Eu sei que 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado já vai dar 16. Então, 3 é menor, 4 passa. Eu vou ficar com 3 que se aproxima, é o mais próximo por baixo, é claro, do 10. Então, dá 3. Então, o menor quadrado possível, abaixo de 10 é o 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, eu já sei, pessoal, que o número aqui vai ser 3. Ó. Esse número aqui de azul, eu já sei que vai ser 3, porque é um número que se aproxima de 10. Ó. O 4, se fosse o 4, passava. Agora eu tenho que descobrir aqui se vai ser 2 ou vai ser 8. Tem que ser um ou outro. Você sempre vai multiplicar esse número pelo seu sucessor, ou seja, o que vem depois. Quem é que vem depois do 3? O 4. E 3 vezes 4, 12. Agora você vai comparar o 10 com o 12. 10 em relação a 12 é maior ou menor? Se for menor, você pega o menor número. Se for maior, você pega o maior número. Então, 10 eu sei que é menor do que 12. Então, eu vou pegar o menor número, que seria o 2. Então, nosso resultado aqui é 32. Quer ver? Vamos lá. 32 vezes 32. Se não for, vou passar vergonha agora, porque eu não vou cortar o vídeo, não. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vamos somar tudo. Desce o 4. Olha, já começou bom. 6 mais 6, 12. Boto 2, vai 1. Olha só, continuou legal. 9 mais 1, 10. Então, a raiz quadrada de 1024 é 32. Mostrei um método diferente, que usa mais a lógica do que regras matemáticas. Também é claro que tem um pouco de regra, tudo tem. Mas acabamos aqui descobrindo que o resultado da raiz quadrada de 1024 é 32. Gravem esse método, pesquisem a respeito, porque esse aqui é o melhor. Tá bom? É o melhor. Funciona para qualquer número.
de dois algarismos, principalmente. A questão 119 estava dizendo, olha, um terreno lá mede 36 metros quadrados. Se são metros quadrados, pessoal, sempre que falar quadrado significa que tem todas as dimensões, todos os lados iguais, tá bom? Se é quadrados, tem todos os lados iguais. Então, ela diz, olha, 36 metros quadrados lá o terreno. Só que eu estou querendo comprar esse terreno e eu quero saber quanto é que ele tem de lado, qual o tamanho do lado dele. Todo mundo sabe que o comprimento do terreno, do quadrado, é a mesma coisa da largura, que são lados iguais. Então é L, botei com a mesma letra aqui. Para mim descobrir, sempre que vier questão desse tipo, a área de qualquer lugar, você simplesmente vai tirar a raiz quadrada desse número. Qual é a raiz quadrada de 36? Qual número vezes ele mesmo dá 36? Ou qual número ao quadrado dá 36? De cara aqui eu vou dizer, ó, é 6. Olha, por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36. A gente aprendeu isso no quê? No quarto ano fundamental. Então, 6 metros aqui tem cada lado do terreno. Raiz quadrada de 36. Sempre que vier esse de questão, é só tirar a raiz. Extraiu a raiz, acabou. Tá bom? Próxima questão, que já está passando o tempo. O dobro da metade de 4.096. Vamos utilizar esse mesmo método. Primeiro nós temos que saber a raiz, né? Ó, aqui está querendo saber 2 vezes a 4.096 dividido para 2. É isso aqui, ó. Ele está dizendo, eu quero saber quanto que é o dobro da metade desse número. Se é metade, a gente divide para 2, tá bom? Vamos primeiro descobrir aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 4.096? 4.096. Vocês, que a gente sempre, para usar o método que a gente usou aqui, tá bom? A gente sempre desconsidera o penúltimo número. O 9 não tem importância. Vamos trabalhar com 6. Qual número ao quadrado de 0 até 9 termina em 6? Eu sei que 4 ao quadrado dá 16, então termina em 6. E 6 ao quadrado também termina em 6, que dá 36. Então, aqui, no último algarismo, vai ser 4 ou vai ser 6. Vai ser um dos dois, porque nós já descobrimos que os dois aqui terminam em 6. Agora vamos trabalhar com o 40. Qual o número que ao quadrado se aproxima de 40 por baixo? O que seja menor ou igual, não pode ser maior não. Então, 6 vezes 6 eu já sei que é 36, olha só. 7 vezes 7 dá 49, ou seja, 7 ao quadrado é 49, então passa, não pode ser o 7 ao quadrado. Então vai ser o 6. Deixa eu colocar de outra cor, vou colocar de azul. Se eu descobrir que aqui é o 6, o mais próximo de 40 é o 6, eu já sei que aqui o meu resultado vai ser 6, tá bom? O que falta descobrir é se é 4 ou 6. Aí faz aquela regrinha simples. Você multiplica pelo sucessor. Quem é o sucessor de 6? É o 7. 6 vezes 7 dá 42. Agora você vai comparar 40 e 42. O 40 é maior ou é menor do que 42? A gente sabe que 40 é menor do que 42. Então eu vou ficar com o menor número. O menor número entre 4 e 6 é o 4. Então, a raiz quadrada de 4.096 é 64, usando novamente aquele método que a gente acabou de aprender. Então, raiz quadrada é 64. Agora eu vou resolver o que ele pediu. Olha só, ele quer o dobro da metade disso aqui. Se eu vou repetir essa expressão aqui, olha só. 2 vezes raiz quadrada de 4.096 dividido para 2. Por que eu coloquei isso entre parênteses? Porque ele quer saber primeiro a metade e depois a multiplicação disso. Então, eu já sei 2 vezes... Eu já sei que a raiz disso aqui é quanto? 64.
dividido para 2, deixa eu colocar no preto. Estou colocando de vermelho só que eu resolvi. Dividido para 2, tá bom? 2 que multiplica 64 para 2. 64 para 2 é metade. Metade é 32. Tá bom? 2 vezes 32, aí vai ser outra história, que é 64. De cara, pessoal, quando aparecer questão perguntando qual é o dobro da metade, você já pode cancelar isso aqui, porque vai ser o próprio resultado. Porque, imagina, você tem 100 reais. 100 reais. Aí o cara pega a metade, depois ele diz, olha, já que tu me emprestou, eu vou te dar o dobro da metade do seu dinheiro. O dobro da metade dele era 50. 2 vezes 50 vai dar o próprio 100. Então, sempre que tiver dobro da metade, você desconsidera e faz só o resultado. Então, raiz aqui de 96, deixa eu apagar isso aqui, 4.096 é o próprio 64. Para finalizar a questão 121, queria saber